Muito bem, queridos amigos, irmãos e irmãs, é um tremendo de um privilégio, uma satisfação estar aqui mais uma vez. Eu fui privilegiado através do convite do pastor Ibson, que Deus seja louvado por esta semana tão abençoada que está acontecendo nessa igreja. Espiritualmente já somos enlevados pela melodia, pela música, pela mensagem musical que prepara o nosso coração. Então, que bom que estamos reunidos aqui para juntos compartilharmos as grandes bênçãos de Deus e a palavra que nesta noite Ele deseja entronizar no nosso coração. Eu gostaria de agradecer também o companheiro, e acabei esquecendo de perguntar o nome dele. Ele foi tão gentil oferecendo o microfone, que o pastor Ibson é fã dele, né? Ele tem uma certa já habilidade, é auricular que fala, não é? É aquele microfone que vai aqui, ele tem essa facilidade. Ele me ofereceu, pastor, você vai usar esse aqui, já usa esse, porque você se mexe demais. Vai facilitar, você fica com uma mão desocupada. Eu falei, rapaz, eu sou meio ortodoxo para isso, conservador. Eu não aprendi ainda. E eu pretendo não usar essa noite para tentar aprender na frente de vocês, né? Quem sabe eu compro um, tento usar em casa e ver de repente... Porque é interessante gesticular, a linguagem verbal e não verbal ela é muito importante, né? Mas eu estou acostumado com esse microfone parado aqui, de repente não sei o que ia fazer com ele, né? Com a mão livre. Mas agradeço aí pela disposição em oferecer a tecnologia, para que através desta os oradores tenham um pouquinho mais de facilidade. Isso é muito bom. Queridos amigos, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, é uma semana de oração, e oração nunca é demais. Nesse momento, então, curve a sua fronte e vamos orar. Poderoso Deus e Pai, mais uma vez, ó Senhor, o nosso coração se regozija. Estamos alegres pelo privilégio maravilhoso de estarmos reunidos nesta casa de oração. Neste momento, a súplica dos teus filhos é para que de fato, através da palavra, Cristo fale a nós. Que neste momento, ó Pai, permaneçamos desligados do mundo, de todos os problemas, de todas as tensões, angústias e ansiedades, para que desta forma o teu filho fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero começar a mensagem dessa noite aqui fazendo uma pergunta para você. E se você quiser fazer algum tipo de confissão, respondendo a pergunta, você pode fazer a sua confissão. Se você simplesmente quiser ouvir a pergunta e internalizar a resposta, também não tem nenhum problema. Você num passado, imagino eu que num passado um pouco mais remoto, já gostou de brincar com fogo? Já gostou de brincar com fogo? Já teve sonho de ser bombeiro, de apagar o fogo? Ou seu sonho sempre foi ser o causador do fogo? Eu tive, das minhas várias experiências, as pessoas que me conhecem melhor, me conhecem antes do ministério, antes de teologia. Hoje, para eles, eu sou um testemunho vivo dos grandes milagres que Deus opera em prol da raça humana, né? As pessoas que me veem hoje dizem, rapaz, a Bíblia é importante, se fala de Moisés, o cara que matou e depois foi considerado o homem mais manso da terra. Se fala de Pedro, aquele que é impulsivo, aquele que primeiro desferia o golpe através da palavra e depois pensava no que fazer. Mas Anderson, eu olho para você, eu vejo, Deus é Pai. Deus é Pai. E Deus é bom. Deus é bom toda hora. Porque, amigo, se eu fosse aqui contar tudo que eu fiz, pastor Ibson, olha, eu só não fui expulso da escola no colegial porque Deus é misericordioso, né? Eu fiz muitas coisas terríveis. E hoje as pessoas olham para mim e dizem, a conversão é obra do Espírito Santo. Eu não vou nem adiantar, eu vou só contar uma coisa para vocês. Eu perguntei para vocês se vocês gostavam de mexer com fogo, de manusear, esse tipo de coisa. Eu gostava. E aos 5 anos de idade, eu tive a minha primeira aula de química prática. Primeira aula de química prática. O meu pai, ele tinha acabado de quitar um jogo de sofás, né? Eu nem me lembro se era Casas Bahia, mas eu me lembro que era
Em suaves prestações no carnê. Você conhece o negócio de carnê? O pessoal de Guatemi não conhece muito negócio de carnê, né? Mas existe um negocinho chamado de carnê, que você vai lá no local, você vai lá e paga, volta para casa feliz, né? E às vezes o produto estraga e o seu carnê ainda está pela metade. Isso é um sentimento horrível, né? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. E com os meus pais também. E o meu pai e a minha mãe, eles cometeram uma insensatez, uma imprudência. Eu tinha 5 anos, mas a minha mente... Olha, a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que confessa e abandona o pecado. Eu já confessei e já abandonei. Mas eu confesso para vocês, a minha mente naquela época não era do Senhor, não. Não era do Senhor. O problema foi com os meus pais, eles deixaram o álcool numa posição não tão distante, mesmo de uma criança de 5 anos. E como eu já praticamente me pendurava em tudo, eu era um verdadeiro macaco, eu sabia onde estava o álcool. Mas não bastava simplesmente saber onde estava o álcool. Eu também sabia onde estava o fósforo. E eu me lembro que na minha rua, o pessoal gostava de fazer fogueira. E por ser menor, eu nunca era o protagonista ali para acender, eu ficava com inveja. Eles gostavam de assar batata doce, né? Não sei quem gosta de batata doce aqui, mas o pessoal jogava batata doce, uns colocavam, embalavam com papel alumínio, uns jogavam de qualquer jeito, pegava, tirava, estava assada com cinza e comia com cinza, é coisa de moleque, né? E amigos, eu peguei aquele álcool, meu pai gostava de colocar cravo nele ali para fazer higiene, esse tipo de coisa, para deixar um cheirinho. E eu me lembro que eu coloquei, mente perversa, pervertida, deturpada, mutilada. Eu coloquei sobre aquele sofá. Coloquei. E aquele cheiro, né? Coisa maravilhosa. Eu peguei o fósforo, risquei e... Eu não fiz simplesmente assim. Eu já tinha aprendido a fazer aquilo ali, de você colocar o palito de fósforo na caixinha e dar um peteleco assim, ó, pum, e ele vai girando, né? Que tinha que queimar com estilo, não bastava queimar. Tinha que queimar com estilo. Irmãos, e queimou. E como eu gastei o litro todo de álcool, o negócio estava cheio, aquilo queimou de imediato. Eu dei 2 passinhos para trás, inocente, e contemplei, mas que fogueira bonita, eu pensei. Meu irmão mais velho, 3 anos e meio mais velho, ele chegou, ele olhou, ficou olhando, eu olhei para ele, você está gostando também, né? Ele olhava ali, ele foi do lado de fora, que os meus pais estavam do lado de fora, vejam quantas coisas eu consegui fazer com a ausência dos pais por 5 minutos. Tomem cuidado quem é pai e mãe com as crianças, hein? 5 minutos... Para mim foi igual a profecia do Apocalipse, durou mais. Meu irmão contou, falei para os meus pais, mãe, o Anderson queimou o sofá. Na boa, light, de boa, né? Sabe que depois dessa parte da história eu não lembro mais, porque eu acho que eu apanhei tanto. Eu acho que eu apanhei em tudo que é lugar, até na cabeça, lesou meu cérebro, eu não lembro mais da surra. Pelo menos da surra não. Fogo é uma coisa complicada. O fogo, evidentemente, ele tem efeitos benéficos e tem efeitos maléficos. O fogo, ele serve para aquecer um alimento, quando você não utiliza um micro-ondas. O fogo, ele serve no acampamento, vendo que nós temos desbravadores aqui, no acampamento fechado. Desbravador, às vezes, fala assim de selva fechada, mas selva mesmo, desbravador não vai, né? E o fogo, ele serve, quando elaborado e colocado ali no meio do acampamento, serve para quê? Para iluminar, para aquecer e para espantar os animais. Então, evidentemente que o fogo, quando bem manipulado e utilizado, ele é benéfico. O fogo é maléfico quando na mão de uma criança de 5 anos, juntamente com álcool. Pior, causa destruição e reduz a cinza praticamente qualquer alimento existente sobre a face da terra. E vocês sabem, queridos, que a Bíblia utiliza o símbolo do fogo. O fogo é identificado, primeiro, como agente purificador. E você conhece ali a analogia, a expressão do ourives. Aquele que trabalha no processo do quê? De purificação do fogo. De purificação do ouro através do fogo. Então o ouro precisa ser submetido a uma alta temperatura para que desta forma toda a escória, toda a impureza se separe e ali saia daquele processo o ouro puro. Sem escória, sem pureza. A palavra de Deus, além da analogia do fogo como elemento purificador,
também apresenta o fogo como elemento destruidor. Muito embora esses dois elementos possam fazer parte do mesmo contexto. Ou seja, o fogo em alguns momentos, para purificar, ele precisa destruir. Para purificar, ele precisa queimar. Lamentações 3, 22, é uma passagem conhecida de todos nós. E a razão de nós estarmos aqui é Lamentações 3, 22. Você sabia? Você está aqui apenas por causa de Lamentações, capítulo 3, verso 22. Deus é graça. Nenhum vocábulo humano, ele pode, de alguma forma, apresentar o tamanho da graça de Deus. Muita literatura primitiva, antiga, moderna, já foi produzida a respeito de graça. Entretanto, o vocabulário humano, ele é medíocre, insuficiente para desenhar aquilo que de fato Deus ou Cristo representa para o ser humano e para nós. Jeremias, ou Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no verso 22, diz o quê? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Apenas isso. Eu e você existimos, estamos aqui nesta igreja, respirando, espero que todos com saúde. Por quê? Porque Deus, ele é misericordioso. Deus é compassivo, Deus é graça. Eu gostaria de levá-lo nesta noite ao livro de Zacarias. Abra a Bíblia no livro de Zacarias. Falaremos a respeito de Cristo fora dos 4 evangelhos. E sabemos que é uma frase até clichê. Toda a Bíblia converge para um único personagem. Esse personagem é Cristo. De forma que Cristo não é apenas encontrado nos 4 evangelhos, mas Cristo é encontrado direto ou indiretamente em cada verso da Bíblia. Zacarias capítulo 3, você tem a 4ª visão, o sumo sacerdote Josué. Zacarias, ele teve o seu ministério profético ali pelo 5º século antes de Cristo. E nós temos aqui esta visão do verso 1 ao 7, eu gostaria nesse momento que você acompanhasse em sua Bíblia. A partir do verso 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Bom, nós temos algumas informações extremamente relevantes, importantes no primeiro verso. Não nos esqueçamos, o conteúdo de Zacarias 3, do verso 1 até o verso 7. O capítulo 4 também é produto ou fruto de visão. Produto de visão. Deus me mostrou quem? Zacarias, filho de Ido, recebe a revelação. E Deus naquele momento descortina diante dele e revela quem? Mostra quem? O sumo sacerdote Josué. E você sabe que o nome Josué é o nome hebraico para o nome grego Jesus Cristo. Josué. Quem era Josué? Josué era o sumo sacerdote. Ou seja, Josué era o supremo representante religioso da nação. Ele era o intermediário entre quem? Entre Deus e entre o povo. E a Bíblia diz que ele estava diante de quem? Olha aí. De quem que ele estava diante? Ele estava diante do anjo do Senhor. Não apenas um mero anjo, mas esse anjo do Senhor, que Apocalipse capítulo 12 chama de quê? De Miguel. Aquele que é como Deus. Ele estava diante do Senhor. A despeito do seu imerecimento, a despeito, veremos à frente, de trajar vestes imundas, inadequadas, ele estava diante do Senhor, mas ele não estava simplesmente diante de Deus. Não que seja algo simples, mas não apenas diante de Deus. Ele estava diante de quem? Quem estava à direita dele para se lhe opor? Satanás. Sabemos que a função de Satanás é justamente essa. A função de Satanás é se opor ao... persuadir o adorador que ele não merece estar na presença de Cristo.
de que nós não merecemos o perdão do Cordeiro, o perdão de Jesus Cristo. E neste momento ele estava acusando o sumo sacerdote Josué, que não representa apenas, numa expressão mais moderna, pastor ou ministro. O sumo sacerdote Josué, ele representa o crente moderno hoje, o religioso hoje. Existe algum justo aqui nessa noite? Existe algum justo? Sim ou não? Há algum justo aqui nessa noite? Você pode responder, tem ou não? A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. O sumo sacerdote Josué também não era uma pessoa justa. E a Bíblia diz que Satanás, e nós costumamos às vezes afirmar que o nome do inimigo é Satanás, e Satanás nós sabemos que não é nome. Satanás deriva de Satã, que é o verbo acusar. Essa é a tarefa dele. Eu gostaria, nessa noite, que vocês notassem alguns elementos preponderantes para a compreensão dessa porção bíblica, que é a repetição da expressão: e Josué estava diante do anjo do Senhor. Nós estamos diante de Deus nesta noite, você crê nisso? Nós estamos diante de Deus nessa noite? Nós estamos. Deus está aqui, amém? Deus está aqui. Quando foi proferida a primeira oração, a primeira melodia, ela foi entoada, Deus já estava aqui. Mas sabemos que a revelação direta de Deus não pode ser suportada por um ser humano. O verso 2, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, sim. O Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Onde nós encontramos esta mesma expressão na Bíblia? Encontramos no livro de Judas. No livro de Judas, a disputa é entre o arcanjo Miguel, mais uma vez, entre o arcanjo Miguel e Satanás. E a mesma repreensão que é desferida em Zacarias, é desferida também em Judas. O Senhor te repreenda. Queridos amigos, irmãos e convidados, o Filho, Cristo, ele tinha autoridade para ele mesmo repreender a Satanás? Claro que tinha. Mas naquele momento o Filho denunciou a sua humildade ao deixar Satanás a critério de quem? A critério do Pai. Ele diga, o Senhor te repreenda, Satanás. Qual foi a justificativa de Jesus? De Miguel? O Senhor vai te repreender. Não é este um? Esse é um tição. Esse é um tição que foi o quê? Tirado do fogo. Um tição que foi resgatado, arrebatado. Ele foi livrado do fogo. Se você procurar num léxico, num bom dicionário, a definição para tição, num dicionário, você vai encontrar uma madeira própria para ser queimada. Olha que interessante. Sabia que nem toda madeira ela é boa para queimar, né? Eu aprendi isso quando era criança. Nem toda madeira é boa para queimar. E a tradução ou significado deste toco, esse tição, é um toco de madeira. E é um toco de madeira próprio para ser queimado. E por que tição? Porque ele estava queimando. Ele estava sendo consumido pelo fogo numa fogueira. Mas antes que fosse reduzido a cinza, antes que aquilo ali acabasse, o que aconteceu? O tição, o pequeno toco de madeira próprio para estar numa fogueira e ser queimado, ele foi o quê? Ele foi tirado. Sabe o que isso representa? Que cada um de nós nessa noite é este toco de madeira. Esse tição. Em nossa condição pós-pecado, completamente degradada e degenerada, nós somos como esse tição. Uma madeira própria para ser queimada. Temos uma tendência inerente à nossa natureza que nos leva para onde? Para o bem ou para o mal? Para o bem ou para o mal? Para o mal. Nós somos uma madeira própria para ser queimada. Cristo na cruz, ele mudou a direção da história. Cristo na cruz, ele assumiu o fogo, ele foi queimado. Ele foi queimado.
De forma que na cruz, no sacrifício substitutivo, o que aconteceu com Tição? O que aconteceu com o pedaço de toco que estava sendo queimado? Ele foi liberto. Ele foi tirado do fogo antes que ele virasse cinza. E queridos irmãos e irmãs, amigos, todos somos tições. Por quê? Temos todos queimaduras nessa noite. Todos temos. Queimaduras de pecado. Queimaduras de problemas aparentemente insolúveis e irresolvíveis. Mas não seríamos nem tições, seríamos apenas cinzas, se Jesus Cristo não tivesse assumido o fogo da cruz no meu e no seu lugar. Você sabe, e continuaremos a leitura em seguida, que quando Cristo ele morreu na cruz, existem implicações teológicas profundas a respeito da teologia da cruz, de que quando ele assumiu o meu e o seu lugar, ele estava sofrendo que tipo de morte? Jesus estava sofrendo a morte do ímpio. Sabe aquela morte profetizada no Apocalipse? Que a angústia maior daqueles que se perderão por ocasião do juízo é a angústia da separação. A separação entre a criatura e o quê? E o Criador. É a angústia de não ter mais intercessão, de não ter mais perdão. E Jesus sentiu isso na cruz. Ele sentiu. No Getsemane, ele suou e transpirou gotas de sangue, os poros, que deveriam expelir apenas o suor, expeliram sangue, tamanho da angústia que você não pode compreender, nem tampouco eu posso compreender. Na cruz ele disse em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que você me abandonou? Por que você me deixou? Jesus se sentiu isolado, Jesus se sentiu desamparado, Jesus se sentiu abandonado porque ele carregava o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Naquele momento, sabe o que ele experimentava? Ele naquele momento experimentava o efeito do lago de fogo e enxofre. A aplicação teológica da cruz não é simplesmente uma cruz que recebeu um corpo e um corpo que foi traspassado por cravos. Uma fronte que ficou ensanguentada porque recebeu uma coroa. Mas teologicamente o fogo ele passou pela cruz. O fogo passou pela cruz. Jesus Cristo experimentou o lago de fogo, a morte do ímpio, para que você e eu não precisássemos experimentar. Amém? Porque alguém gostaria de experimentar? Nenhum de nós gostaria de experimentar. E olha, continua. Aqui o verso 3. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Mais uma vez para você entender o início do relato. Estava ao lado dele, Satanás acusando, promovendo acusações. E do outro lado, o anjo do Senhor. E a Bíblia diz aqui, que mesmo Josué estando imundo, sujo, repleto de pecados, o anjo do Senhor continuava ao lado dele. Sabe que isso é extraordinário? A graça de Deus é manifestada e a justificação também em Zacarias 3. Porque às vezes nós cultivamos aquela ideia, e é claro que a Bíblia diz que o que nos separa de Deus? O que nos separa de Deus? O nosso pecado é o abismo. É o abismo. Mas por outro lado, as pessoas às vezes alimentam aquela falsa ideia de que, Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, Deus não pode estar do meu lado. Não é possível que Deus caminhe ao lado de uma pessoa pecadora. Isso é verdade em algumas circunstâncias. Quando o pecador se rebela contra Deus e premedita o seu caminho de perdição e de pecado e não se arrepende, e não tem o desejo de se voltar à cruz e a Jesus. Mas como pessoas falhas que somos, Deus ele promete, o anjo do Senhor, que ele estará sempre do nosso lado. Verso 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que de ti passe a sua iniquidade, e te vestirei de finos
trajes. Tirai-lhe as vestes sujas. Todos nós, queridos, temos as nossas vestes sujas. Sem exceção. Todos nós que estamos aqui precisamos do Cordeiro. Precisamos da pessoa maravilhosa, indescritível que é Jesus. Naquele momento ele olhou para Josué. Josué não merecia uma única gota de piedade do céu. Mas naquele momento, Jesus, ele ordenou, o imperativo divino, ele ordena, tire as vestes de Josué. Eu tento imaginar Satanás mais uma vez se levantando, mas esse Josué não merece isso. Ele não merece, esta é a roupa que lhe foi dada, é esta a indumentária, é esse o traje. Ele sujou porque ele é pecador, o problema é dele. Cristo naquele momento, o nome disso é justificação imputada. A justificação é imputada ao crente quando ele permanece ao lado de Jesus Cristo. Ele sabe dos erros dele, ele reconhece a sua imundície. E esse reconhecimento o torna apto a receber a justificação e o perdão. E a Bíblia diz que ele se dirigiu aos anjos, tirai-lhe as vestes sujas. E ele depois se dirigiu a Josué e disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Sabe, queridos, o nome é um processo de purificação. Processo de purificação. As vestes imundas deram lugar ao quê? O que diz ali no final do verso 4? E te vestirei de finos trajes. É isso que Deus fez com Josué nessa visão, amigos. E é isso que Jesus deseja fazer contigo essa noite. Amém? É isso que Ele quer fazer. E só existe um requisito. Arrependimento, confissão de pecados, disponibilidade para andar diante do anjo do Senhor. Eu mereço. Você merece. E é aí que está o conceito extraordinário de graça. Muito embora eu não mereça, você não mereça, nem o Papa mereça, ninguém mereça, Deus, Ele faz. Quando o pecador se aproxima de Cristo com o coração contrito e aberto. A Bíblia diz que ele foi vestido de finos trajes. Trajes adequados. Trajes dignos. Verso 5, acompanha aí. E disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo. E o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Relembram que na introdução nós afirmamos que esta expressão, e o anjo do Senhor estava ali, ela se repetiria, vocês lembram disso? É para que todos nós cheguemos à mesma conclusão, não importa que vida a gente viva. Às vezes uma vida longe de Deus, uma vida com práticas questionáveis, com práticas nocivas à saúde mental, espiritual e física. Mas durante todo o processo de justificação, purificação e santificação de Josué, quem esteve ali diante dele? Jesus Cristo. Amigos, lê do engano as pessoas que imaginam que Cristo não participa de todos os momentos da nossa vida. E o anjo do Senhor, a pessoa de Cristo, estava ali. Verso 6. E protestou a Josué e disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares os meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que aqui se encontram. Queridos amigos, você e eu somos este toco de madeira, o tição tirado do fogo. Deus te trouxe libertação, Deus te trouxe salvação, mas não simplesmente por um momento. Deus, Ele deseja que a nossa fidelidade seja mais uma vez confirmada, para que jamais experimentemos uma outra vez as consequências devastadoras do pecado, simbolizando o fogo, porque o fogo já passou sobre a cruz.
E justamente pelo fato do fogo já ter consumido a cruz, você pode então se aproximar da cruz. Você se aproxima da cruz porque o fogo já passou por aqui. Cristo foi ofertado. Cristo foi queimado. E ancorado nesta certeza profética na visão, Miguel, o anjo do Senhor, repreendeu o diabo. Esse é um tição tirado do fogo. Ou melhor, ele será tirado do fogo um dia. Ele será tirado do fogo um dia. Ele repreendeu o devorador. Ele repreendeu o destruidor de almas. E ele, naquele momento na cruz, ele conquistou a vitória por mim e por você. Amém? Amigos, Deus, o anjo do Senhor, Miguel, ele faz um convite específico a mim e a você. Ele sabe que você possui as suas queimaduras, as suas feridas, pecados, as suas queimaduras, às vezes de primeiro grau, às vezes de segundo grau e às vezes até terceiro grau. Ele está disposto, nesta noite, Ele está disposto a operar o milagre na sua vida. A lhe tirar da fogueira do pecado, para que todos nós tenhamos condições plenas de nos prepararmos para o regresso de Cristo sobre as nuvens desse céu. Amém? Quantos desejam isso? Nesse momento você pode olhar para essa cruz. Essa cruz que é nada mais do que um emblema do que aconteceu no Calvário. Quando você olha para essa cruz, o que você enxerga? Quando eu olho para essa cruz, eu enxergo alguém que esteve disposto a sacrificar a própria vida. A humanidade de Jesus, ela é tão notória nos 4 evangelhos, não apenas a divindade, que no Getsêmani, em angústia inexprimível, ele fez uma petição para o Pai. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que o fogo em breve o devoraria na cruz. O fogo passaria pela cruz. Mas sabe, meu querido amigo, minha querida amiga, o que convenceu Cristo a ir para a cruz, experimentar os cravos e o fogo que passou por lá? Sabe o que convenceu Jesus Cristo? A imagem do seu rosto convenceu Jesus. A imagem do seu semblante convenceu Jesus. É por isso que ao ver a cruz, eu me lembro, Jesus experimentou coisas terríveis. E eu nessa noite eu posso fazer valer a pena, porque eu e você somos tições que fomos resgatados e tirados do fogo. Durante essa música que nós teremos agora ao ver a cruz, você tem a oportunidade mais uma vez de dizer para Jesus: Senhor, nem de longe eu posso te ofertar aquilo que um dia o Senhor fez em meu lugar. Mas nessa noite eu quero mais uma vez entregar a minha vida a Ti. Com as minhas queimaduras, com os meus problemas, com as minhas feridas. Senhor, traga a cicatrização para estas feridas. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que durante esta música, mais uma vez, o nosso coração seja preenchido pela figura magnífica e de amor inesgotável, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros.
olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, Me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei. e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao Olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Nesse momento eu vou pedir para você ficar em pé. Vamos fazer uma última prece ao Senhor. Pai, duas expressões neste momento. A primeira delas, nós não merecemos nada. Nós não somos nada. Mas a sua graça nos alcançou. Aprendemos, ó Pai, que não existe ferida que não possa ser cicatrizada. Não existe pecado tão profundo que não possa ser absolvido ou perdoado. Te agradecemos, ó Pai, porque estávamos queimando na fogueira do pecado, como pedaços de madeira, pequenos tocos, próprios para a destruição e para o fogo. Mas a pessoa de Cristo nos libertou deste fogo. A pessoa de Cristo nos envolveu com seu manto de justiça, de forma a nos preservar das queimaduras mortais do pecado. Te agradecemos, ó Pai, por este resgate. Ainda possuímos pequenas queimaduras, mas sabemos que todas elas um dia serão plenamente purificadas e curadas. Nesta noite, oramos ao Senhor, para que o Senhor de fato nos abençoe, nos dê poder dos altos céus, para que possamos viver uma vida digna, que os nossos trajes imundos neste momento, ó Pai, sejam descartados pela Tua presença,
para que trajes finos nos sejam oferecidos. Ó Pai, que a Tua graça nos acompanhe por onde quer que estejamos. Que a Sua purificação seja, mais uma vez, nesta noite, efetivada sobre os Teus filhos aqui presentes. Nos perdoe, nos absolva, em nome e por amor de Jesus Cristo, o Cordeiro que nos proveu libertação, escape e redenção. Amém. Que Deus os abençoe ricamente nessa noite.